Quando eu era criança, meu sonho era ser químico. Acho que influenciado pelo meu pai, que era químico, trabalhava no Instituto Nacional de Tecnologia. Eu ia no trabalho dele e me deixavam mexer nos reagentes e misturar aquelas substâncias coloridas para ver o que acontecia. E isso para uma criança é o máximo. Eu então resolvi fazer química e por influência da minha mãe, terminei optando pela engenharia química, porque ela dizia que químico era uma profissão muito difícil de conseguir emprego, engenheiro sempre é engenheiro. E aí seguir para a engenharia química. Mas ao longo do curso eu fui descobrindo que a química não é só ficar misturando os reagentes e ver a cor que resultava daí. Que tinha, quer dizer, muitos estudos em química, em física, em matemática, e eu comecei a perceber que o que eu gostava mesmo no curso de engenharia química era da parte mais ampla, que explicava a química ou a engenharia química dentro da sociedade. Eu não me interessava tanto pelo fenômenozinho em si, mas me interessava qual a relação daquilo com a sociedade. E um professor, isso é uma coisa interessante, quer dizer, o papel dos professores descobrindo as vocações e encaminhando as pessoas, os alunos. Isso é uma coisa importantíssima. Então, isso foi o meu professor de economia, nós tínhamos cadeira de economia, que disse, olha, acabou de abrir um mestrado em engenharia de produção. E eles trabalham sobre a questão da produção na indústria. É uma visão mais ampla, mais geral. Eu disse, é isso que eu quero. Eu vou juntar a engenharia química com uma coisa de economia, administração. E comecei a fazer esse mestrado. E aí tive contato com um professor que estava recém-chegado da Alemanha, Roberto Bartolo, que trabalhava sobre ciência e tecnologia na modernidade. A partir daí, fiz o meu mestrado nessa área e surgiu uma oportunidade de trabalhar no Museu de Astronomia. O Museu de Astronomia tinha sido recém-criado no Rio de Janeiro e estava procurando pessoas interessadas em história da ciência. E com isso eu comecei a me envolver com a história da ciência. Isso mostra até um pouco como que nós vamos sendo levados ao longo do tempo pelas circunstâncias, pelas oportunidades. E comecei a perceber a riqueza da história da ciência. A ciência, ela muitas vezes aparece como algo muito não humano. São explicações, a ciência explica só o fenômeno e a teoria, o conceito, a lei. Mas a história da ciência mostrava como que aquele conhecimento era produzido. É produzido por pessoas dentro de contextos específicos. Ou seja, a ciência não surge do nada, ela é resultado de uma produção social e cultural de um determinado momento. E aí comecei a descobrir a riqueza, o interesse pela história da ciência e fui me envolvendo com isso. Nesse sentido, comecei a trabalhar com Einstein, e Einstein é uma figura excepcional, né? Porque as pessoas perguntam, Einstein era um gênio? Einstein era um ser humano? O que era Einstein? Que figura era essa? E Einstein, eu acho que ele tem justamente essa característica. Era uma pessoa, um indivíduo, se casou, se divorciou, teve filhos, um filho com problemas de saúde sérios, teve casos extraconjugais, era uma pessoa normal, em algumas disciplinas foi bem, em outras foi mal, mas ele, primeiro que ele se atualizou no que a ciência estava, nas questões que a física do início do século XX estava se deparando, e ele teve um insight, e aí está a genialidade dele, ter pensado quer dizer, se deparado com problemas que todos estavam procurando, mas ele teve o insight de buscar soluções diferentes. O insight de dizer, e se de repente isso não foi isso? E se a solução é aquilo? E se nós resolvermos o problema da luz, considerando que a velocidade da luz é constante e não é variável? Ou seja, algo que todos consideravam
padrão, que todos consideravam já acertado, ele disse, mas e se não for assim? E se for diferente? Eu acho que essa é a grande característica da ciência. É uma coisa que um filósofo alemão, Heidegger, chamava de estranhamento do mundo. Essa é a característica do cientista, é olhar para um fenômeno que nós estamos acostumados a olhar, seja ele social, seja ele sobre a astronomia, seja sobre o corpo humano, e fazer uma pergunta, um questionamento que até então não existia. É estranhar aquilo que todos consideravam natural e, de repente, se assustar com algo natural e dizer, mas e se não for assim? E se for diferente? Nesse momento, na hora que ele está fazendo essa questão, ele está começando a fazer ciência, ele está começando a criar um problema, uma questão nova e tentar resolver essa questão. E aí, falando nisso, que a gente vai seguindo as oportunidades, no Museu de Astronomia, onde eu fui para trabalhar com História da Ciência, eu comecei a ter contato com outros assuntos que eu nem imaginava, que é a questão de preservação de patrimônio de ciência e tecnologia. Então, comecei a transitar na área de museus, de arquivos históricos, e comecei a descobrir, inclusive, uma outra realidade que eu não conhecia. Quer dizer, que para se fazer história, é importante que você tenha os acervos, que você tenha as fontes, a base para poder fazer essa história. E o museu é um local onde se preserva esse patrimônio, onde se estuda esse patrimônio e onde se dissemina para a sociedade, porque essa é uma característica principal da ciência. Não existe a ciência guardada dentro da gaveta. O que é guardado dentro da gaveta não é ciência. Ele só vira ciência na hora que é disseminado para a sociedade, que é disseminado para o público.